Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 27 de julho de 2026. Bom dia a toda a família messiânica, bom dia a todos que estão presentes aqui no nosso culto matinal. Todos acordaram bem, descansaram, aproveitaram o final de semana para descansar, apagar, né? Esquecer. Mas é difícil, né? Nós temos sempre que estar atentos. Hoje nós ouvimos um ensinamento que, como estamos aproximando o culto dedicado à agricultura natural, é muito importante, né? Aprendermos sobre o nosso corpo humano, né? A nossa existência, como ela funciona e a importância dos alimentos. A importância dos alimentos na nossa vida. Então, Messama fala que a comédia dos nutrientes, né? É uma crítica, talvez, àquele momento. Lá em 1950 já existia um consumo bem acelerado, né, de nutrientes e elementos, né, que possam fortalecer o organismo humano. E Ben-Sama fala assim do que poderia causar essa ingestão de suplementos alimentares, né? Ou seja, ele fala do enfraquecimento do organismo humano, né? Que o corpo humano ele foi preparado, é uma criação maravilhosa, misteriosa, né? Ele foi preparado para produzir tudo o que o corpo humano, a vida humana precisa. E Deus também preparou os alimentos, né? Deixou tudo disponível na natureza e o ser humano cultivar esses alimentos também sem a utilização de produtos químicos é um fator muito importante, não é? Para isso não vir assim, no seu organismo, né? Vir para o seu organismo. Porque o corpo humano, ele produz, como é que nós comemos, né? Mastigamos, né? Você leva a boca, mastigamos, aí ele passa pelo esôfago, cai no estômago, o estômago já empurra ele para o intestino, né? Esse ciclo, né? E o que é nutriente necessário, retém. O que não precisa, ele elimina, né? E os órgãos, o fígado, né? Fígado, a vesícula biliar, né? A vesícula, né? Que às vezes a gente não dá muita importância a ela, mas é importantíssima para a produção dos nutrientes. Os rins, né? O pâncreas, né? Então, tudo isso é movimentado também pelo a força do coração, do pulmão, não é? Que movimenta essa máquina maravilhosa, né? Isso. E ela produz tudo que é necessário para o nosso sangue, os ossos, a pele, a unha, né? O cabelo, sabe? E com a ingestão de suplementos alimentares, Messama alerta que vai enfraquecer essa produção natural misteriosa do teu organismo, não é? Às vezes as pessoas precisam de um suplemento alimentar em momentos difíceis que a pessoa tem, né? Mas isso não pode, não é que não pode, é melhor não se tornar um hábito, porque você acaba enfraquecendo o seu organismo. Essa é assim, um alerta, né? Que Meisama fala sobre a saúde do ser humano, como preservar, tá? Interessante, né? Você não vê essa máquina misteriosa funcionando lá dentro, mas quando você come alguma coisa, você esquenta ela, né? Não é? Você sabe que ela está trabalhando, né? Ela dá uma descansada, mas volta a trabalhar. Incansavelmente, né? Por isso que nós temos que cuidar bem dela. Você tem que botar alimento para ela, né? Mas é um assunto muito importante para pensarmos no nossa totalidade de saúde, entendeu? Né? E lógico, também tem que saber o que se alimentar, né? O que produto você vai ingerir. Por isso, Bessama fala da agricultura natural, né? A importância de entendermos, né, que produtos sintéticos não são muito benéficos à sua saúde, né? E também ouvimos a experiência do Eduardo Afonso Gonçalves, do Jorei Center Uberaba. Ele fala de problema de urticária que ele tinha, né? No corpo inteiro.
né? Coçava muito, né? E se incomodava, né? Depois ele também é dono de um restaurante e ele estava enfrentando problemas financeiros. E ele é membro já há 17 anos, né? Então ele consultando o ministro em 2022, depois da Covid, né? Que eu não sei se vocês se lembram, na Covid parou tudo, né? Então quem tinha negócios, né, restaurante, poxa vida, não tinha cliente, né? Foi muito difícil. Em 2022 ele consultou o ministro e o ministro alertou para ele iniciar as práticas messiânicas, não é? Ministrar Majorei, dedicar, né? Fazer o donativo de gratidão, não é? E ele nessa prática ele conseguiu assim entender o quanto ele tinha resistência, né? Que o apego que ele tinha ao dinheiro, né? Criava uma resistência em ele materializar o donativo de gratidão, não é? Às vezes até assim um apego que nós temos em resolver a situação da nossa maneira, nós acabamos não recorrendo a Deus, acabamos não dedicando, ministrando Jorei, né? Nos tornando mais humanos, talvez, né? Então isso ele pegou, entendeu? E a partir do momento que isso em 2022, né? 22. Isso em março, né? Que ele foi orientado. Em 2 meses, até junho, março, abril, maio, junho, 2 meses, 3 meses, né? E em junho ele conseguiu fazer um donativo especial, né? E a partir desse donativo já mudou toda a frequência, né? Da situação na vida, né? Aí ele começa a ganhar força. Ele fala que até a urticária aliviou, né? Interessante, né? O que tem a ver donativo de gratidão com urticária, né? Ou com problema físico? Mas existe essa correlação, né? Que trabalha tudo que existe, purifica nuvens espirituais, né? E hoje ele também conseguiu organizar a parte financeira, parou de pedir dinheiro emprestado, mais realista, fazia as coisas na medida que ele podia, né? E com isso ele conseguiu se equilibrar financeiramente em coisa de meio ano, né? Em março começa essa transformação na vida dele através das dedicações, das práticas messiânicas. Em junho já problema de saúde, mais para frente já problema em final de ano de 2022, o problema financeiro estava equilibrado, né? Ele fala que esse empenho nas práticas messiânicas é realmente muito importante para transformar a nossa vida, né? E até hoje ele já encaminhou 20 pessoas, tá transmitindo para essas pessoas esse caminho, sabe? Para todos ouvirem e conseguir vencer a resistência de praticar o que Messi está ensinando, sabe? No fundo, não é que a gente não entenda, né, que é importante, né, a explicação, que consegue entender isso, mas a resistência que temos, né, em iniciar essas práticas messiânicas é grande, né? Até a prática do Jorei, a gente sabe que é bom, mas não consegue superar a resistência de entrar num caminho de prática intensa, né? Dependendo da situação. A gente está sempre com uma dúvida. Será que só isso vai resolver, né? Será que só isso vai resolver? Será que só isso vai resolver? E acaba, né, sendo vencido por essa resistência que a gente tem, não é? Não é que seja errada, não seja coisa ruim, não, sabe? É normal, né? Nós temos muita resistência. Tá bom? Vamos lá, vamos nos preparar para o culto dedicado à coluna da agricultura natural, fortalecendo, aprofundando essa mentalidade, essa consciência a respeito do nosso organismo, da nossa vida. Como funciona? Como é que está? Aqui dentro está tudo bem? Como é que está funcionando, né? É bom cada um se conhecer, tá bom? Não só a beleza visível, né? Mas essa beleza interna também é muito importante. Quando fala de beleza interna, fala de sentimento, né? Mas não é só sentimento, não. Até o teu organismo tem a beleza interna que você tem que cuidar. Tá bom?
Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e vamos lá. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.